Tiago, bem-vindo ao podcast Beyond Humane. Obrigado desde já por aceitares o desafio de seres o primeiro convidado. Acho que é preciso um bocadinho de coragem para isto. Ahm, mas pronto, vamos ao que interessa. Eu acho que vamos ao foco da grande questão deste podcast e o que nós queremos explorar aqui, que é como é que nós podemos salvar o mundo. E já agora, se achas que o mundo precisa de salvação. Olá, João, obrigado pelo convite. Eu acho que o mundo, ou pelo menos a humanidade e o ser humano, precisa constantemente de se salvar a si mesmo. Nós continuamos a ter alguns debates para os quais provavelmente temos algumas respostas lá atrás. Parece que continuamos a cometer os mesmos erros, a história é o ciclo da história, continuamos a ter debates que já temos há muitos anos. E, portanto, isso acho que demonstra que o ser humano tem uma grande capacidade de aprender e uma grande capacidade de se esquecer. E, portanto, eu diria que a forma de salvar o mundo, ou a minha sugestão para salvar o ser humano, salvar a humanidade, é essa necessidade, é essa repetição da memória que nós precisamos, o persistir na repetição da memória, por vezes ad nauseam, mas precisamos mesmo dessa repetição da memória para não cometermos erros que foram cometidos no passado. Eu acho que hoje em dia isso é paradigmático. Nós estamos a viver guerras na Europa, passamos por grandes períodos de paz na Europa, agora estamos a viver uma guerra, ainda que do ponto de vista geoestratégico, durante este período tivesse havido também uma guerra fria e, portanto, o medo, esse caminho para o abismo estivesse sempre presente. Mas a verdade é que entre guerras, entre este debate sobre extremismos, sobre a intolerância que hoje parece estar a surgir novamente, já temos respostas lá atrás, não é? E ainda há pouco tempo, à altura em que nós gravamos, se fala uma vez mais de como lidar com os intolerantes. E se fala outra vez do paradoxo da intolerância. E, portanto, nós já passamos por isto, não é? No caso da Europa, a Europa já passou por isto e, portanto, eu acho que muitas das soluções e muitas das respostas estão lá atrás em debates que já tivemos. E, portanto, a minha sugestão para salvar o mundo ou para salvar a humanidade era essa repetição da memória e se persistir da memória para que não voltemos a cometer erros já cometidos, mas, verdade seja dita, que o ser humano tem também essa tendência para o fazer. Exato. Pois, também é algo, do meu ponto de vista pessoal, também me parece. Eu acho que é um bom ponto, essa repetição da memória, tentarmos ir buscar um pouco das aprendizagens que tivemos ao longo da humanidade, ao longo da história, e tentarmos incorporar isso no nosso futuro e no nosso presente. Mas a verdade é que, por um lado, parece não nos estar a resultar muito bem, porque nós continuamos com guerras, as guerras continuam-se a repetir, todos os problemas da humanidade parecem existir em cada século de história, apesar de haver, obviamente, melhorias em certos aspectos, ou se calhar retrocessos também noutros. Portanto, o que é que tu achas que é o grande fracasso para esta repetição da memória não estar a resultar, ou não estar, pelo menos do meu ponto de vista, não está a resultar plenamente? O que é que tu achas que está a falhar aqui? Bem, a natureza humana é falível desde logo, não é? E, portanto, eu acho que há essa atração pelo abismo. Hum, não quer dizer que o ser humano seja inerentemente mau ou que seja inerentemente bom. Eu não acredito nem numa perspectiva, nem no bom selvagem, que a sociedade corrompe o ser humano, mas também não acredito que o ser humano é absolutamente maléfico, como é óbvio, quer dizer, e a história e a construção, esta construção de humanidade também nos mostra isso. Agora o ser humano é um animal e, portanto, nós não temos apenas a nossa vertente racional, temos a nossa vertente irracional também, falamos pouco dela, não é? Esta questão da autoconsciência do ser humano faz-nos crer que nós somos absolutamente racionais, mas a verdade é que aquilo que me parece é que a dada altura nós usamos a nossa razão, e há um filósofo que fala disto que é o John Gray. Nós usamos a nossa razão mais para confirmar crenças, às vezes vai-se lá saber de que forma foram construídas ou porque é que foram construídas, mas mais para confirmar crenças do que para verificar se aquilo em que acreditamos é verdadeiro. E isso é a natureza humana, quer dizer, é muito difícil contrariar isto. Acho que a forma de contrariar é naturalmente pela educação, e eu acho que aí a escola tem um papel fundamental. Portanto, acho que a educação não pode apenas ser deixada ao contexto familiar, depois, se calhar, poderemos explorar isso mais à frente, porque isso é absolutamente limitativo até do desenvolvimento das pessoas, e há que conhecer mais para além daquilo que são as ideias no contexto familiar, mais para além daquilo que é
o mundo que nós temos em casa e o mundo que os nossos pais nos podem dar, e isso até é nivelador. Mas, respondendo à tua pergunta de uma forma mais direta, eu acho que o grande fracasso advém, por um lado, daquilo que só que é a fragilidade própria da natureza humana, por outro, e depois também, se calhar, de alguma insuficiência do nosso sistema de ensino para conseguir, de uma forma mais cativante, logo desde a infância, desde a adolescência, fazer com que os jovens possam ter esse interesse pela história, esse interesse por relatos que mostram que algumas ideias que hoje são muito populares até para os jovens não funcionaram no passado e levaram a humanidade à catástrofe. E, portanto, acho que aqueles fenómenos que hoje em dia temos e agora falou-se há relativamente pouco tempo, quando das eleições, a subida dos partidos de extrema-direita e do facto de haver uma mensagem que é muito apelativa para os jovens na extrema-direita. Bem, eu acho que a história demonstra que esse não é o caminho, e acho que qualquer jovem perceberá isso dentro do contexto certo e conseguirá, lá está, de alguma forma contrariar o pior que a nossa natureza tem, para perceber que há ideias que nos levam a absoluto fracasso enquanto humanidade. Mas lá está, acho que enquanto deixarmos essa nossa parte irracional nos dominar, há um autor que eu gosto muito, que é o Galeano, que diz que nós somos o que fazemos para mudar aquilo que somos. E eu acho que esta frase mostra muito que nenhum de nós é absolutamente bom, não é? E, portanto, dentro de nós há também, em determinada percentagem, umas pessoas mais, noutras menos, mas há um intolerante, há alguém que não lida assim tão bem com a diferença quanto nós pensamos, há alguém com uma mente, se calhar, há qualquer coisa dentro de nós que é um bocadinho mais, achamos nós, tu e eu pelo menos, mais feio do que aquilo que nós gostaríamos que fosse, não é? E, portanto, eu acho que esta frase é muito boa porque é isso que eu próprio sinto às vezes, não é? Nós somos o que fazemos para mudar aquilo que somos. Porque a nossa natureza, lá está, não é absolutamente, está longe de ser absolutamente boa, e, portanto, acho que isso é um trabalho que tem de ser feito nas escolas, é um trabalho que tem de ser feito pelas famílias, mas não pode ser deixado às famílias sob pena disso ser insuficiente. Claro, exclusivamente, exato. Não, percebo e concordo com o que tu disseste, e é interessante que toques aí em vários pontos que também temos em comum, no que toca à educação também. Já vamos explorar isso um bocadinho aqui mais à frente. Pessoalmente, eu tenho uma visão um bocado negativa, um bocado pessimista no que toca à humanidade e no que toca a esta questão da aprendizagem ao longo dos séculos ou ao longo dos tempos, porque, não sei, para mim é um pouco factual que essa aprendizagem é feita a um grau bastante pequeno, bastante reduzido, porque o primeiro ponto de partida, creio, está um pouco ligado à educação e às pessoas que têm acesso a essa educação e às pessoas que têm interesse nessa educação também, porque tem muito a ver pela forma como a educação é transmitida às pessoas mais novas e também transmitida às pessoas mais velhas, porque, em certo modo, nós nunca cessamos de aprender. A aprendizagem é constante ao longo da vida. E isso também leva a algumas questões, pelo menos algumas questões que eu coloco, pelo facto de nós termos este ensino escolar, onde começamos desde muito novos, e depois há essa escolaridade obrigatória em alguns países, que vai até um determinado nível, e depois a partir daí não há propriamente um grande pressuposto de continuação de educação ou de aprendizagem. Fica um pouco aleatório e à decisão de cada um. A pessoa pode continuar para a universidade, a pessoa pode fazer o mestrado, pode tirar determinados cursos, continuar por ela própria a investigar esse conhecimento, mas não existe uma grande motivação da sociedade para que isso aconteça, ou não há uma grande influência, pelo menos do meu ponto de vista, da sociedade para que isso aconteça. O que eu acho, do meu ponto de vista, que pode ser uma das razões pela qual muitas pessoas se despegam desse ensino, se despegam dessas aprendizagens do passado, de aprender com o que se passou antigamente, porque nem toda a gente aos 10, 12, 15 anos tem a capacidade para, numa sala de aula, numa escola, conseguir absorver aprendizagens de séculos muito, muito distantes. Por mil e uma razões, podem ter carências familiares, podem ter problemas extra-casa também. Portanto, há mil e uma situações aí. Portanto, desse ponto de vista, é a minha avaliação objetiva no que toca à sociedade e ao papel
da sociedade também no desenvolvimento humano em relação à educação. Mas depois tenho uma visão um bocado pessimista no que toca ao ser humano, no que toca ao ser humano nascer bom ou mau. Eu tenho sempre a tender que vai um bocadinho mais para o lado mau do que para o lado positivo, e eu acho que a sociedade, obviamente as sociedades são muito diferentes de país para país, mas acho que também no geral a sociedade também tem um pouco um papel negativo nesse crescimento, e eu acho que nós crescemos para nos libertar um pouco disso, e algumas pessoas ficam mais positivas, algumas pessoas conseguem aprender mais com a história e com o tempo, mas eu acho que é um desafio desde o início, começa a ser sempre desafiante, nós vamos sempre batalhar contra o pior e temos que quebrar basicamente a casca desse ovo para conseguirmos ver o brilho e conseguirmos ver o mais conhecimento que existe aqui fora. Esta é uma questão que, e agora estava aqui a tomar notas, porque me pareceu muito interessante, que é a questão da aprendizagem ao longo da vida, e nós estamos aqui a falar um pouco de aprendizagem cívica até determinado nível, não é? De formação cívica propriamente dita. E aquilo que eu sinto é que a aprendizagem é estimulada, é estimulada de acordo também com aquilo que é a possibilidade de chegar a essa formação, não é? Ou seja, alguém que vem de uma classe social, alguém de classe média, que conclua a sua licenciatura, que até tenha tido a possibilidade de fazer o mestrado, e aí se calhar já andamos um bocadinho mais no privilégio, não é? Um bocadinho mais para a frente no privilégio. A partir daí vai ter de trabalhar. Hoje em dia, os trabalhos, e falando da realidade portuguesa, os horários são absolutamente exigentes. Se quiser constituir família, mais exigente é, e portanto o tempo para a aprendizagem fica muito reduzido, não é? E se calhar é visto, e eu acho que no fundo acaba por ser visto como um tempo que ficou lá atrás, não é? O tempo em que eu estudava é um tempo que ficou lá atrás. E portanto acabamos por, e mesmo no discurso social e político isso acontece muito, fala-se muito de necessidade de aprendizagem ao longo da vida, mas eu acho que há aqui vários bloqueios estruturais na nossa sociedade, e falo da sociedade que conheço de longe melhor, que é a portuguesa, que impedem isso. Porque como é que se motiva a aprendizagem contínua com alguém que tem 30 e tal anos, ou 40 e tal anos, que tem 2 filhos, que tem responsabilidades, que tem um salário muitas vezes que limita muito aquilo que pode fazer na vida e os investimentos que pode fazer a nível de educação, que já está a pensar na faculdade dos filhos, já nem é na sua própria educação, já está a guardar dinheiro para a faculdade dos filhos. E, portanto, eu acho que isso acaba às vezes por ter um bocadinho um discurso que soa muito bem e que faz todo o sentido, mas que tem pouco impacto na prática. E depois, outro ponto que gostava de levantar é a questão da aprendizagem ser muito focada, muitas vezes, na ponta da asa da mosca, algo muito técnico, muito profissional, e menos na parte cívica, ou na parte, digamos assim, de conhecimento geral. Eu dou um exemplo. Aí há uns anos, e já lá vão uns quantos anos, porque foi na altura em que acabei a licenciatura, a Universidade de Lisboa fez o curso de Estudos Gerais. E o curso de Estudos Gerais é uma licenciatura que te permite, tem um tronco comum com várias ciências, desde as ciências humanas até às áreas da biologia, da medicina, dentro da engenharia, ou seja, tu constróis o teu próprio curso a partir de um tronco comum que é obrigatório. E, portanto, isto permite sair da faculdade e ser um generalista. Não vais ser um especialista em nada, mas vais ser um generalista. E eu lembro-me que na altura, e ainda hoje, na realidade, amigos meus diziam: mas para que é que isto serve? Que raio é isto? Isto é um curso assim para pessoas que já se reformaram, que não têm mais nada para fazer da vida. Para aprender várias coisas. Exato, e que o vão fazer. E eu pergunto se o futuro não será, e até já falaremos, não sei se quererás falar também da parte da inteligência artificial mais à frente, mas eu não sei se isto, face a tempos em que cada vez mais a especialização pode ser, e a especialização até do ponto de vista intelectual, tarefas intelectuais especializadas podem ser substituídas por máquinas, não sei se esta questão da aprendizagem cívica e da aprendizagem científica, mas uma aprendizagem mais genérica que nos permite pensar dentro de várias realidades e dar saltos lógicos maiores, não será o futuro. Não sei se não será a forma de, não só do ponto de vista cívico, nós combatermos essa tendência para a desinformação, tornando as pessoas não só ótimos engenheiros tecnicamente ou ótimos advogados tecnicamente, mas também cidadãos com uma perspectiva global da sociedade e conseguem juntar
juntar várias ciências, como pessoas conseguem dar saltos lógicos maiores e conseguem andar entre essas ciências e ser mais criativos. Porque, no fim de contas, se calhar o ponto em que nós ainda temos alguma vantagem sobre essas novas metodologias de trabalho é o facto de o ser humano conseguir ser criativo, para o bem e para o mal, não é? Conseguimos ser criativos para criar o nazismo, mas também conseguimos ser criativos para criar vacinas que salvam a humanidade. E, portanto, não sei se o futuro se isto que nós estamos aqui a falar, este tipo de aprendizagem, não está também muito ligado a este caminho, que pode ser um caminho para salvar o mundo. Olha, acho que é uma perspectiva muito interessante e tocaste aí também a vários pontos interessantes relativamente à inteligência artificial. E isso é realmente um tópico que eu falo com várias pessoas que têm mais conhecimento sobre inteligência artificial e que trabalham mesmo, pronto, em áreas de programação diretas com a inteligência artificial. E uma das críticas que se faz, não tanto especificamente à inteligência artificial, mas ao uso de inteligência artificial neste momento, porque se está a assistir a um boom gigantesco, é o que toda a gente quer experimentar, é o que toda a gente quer fazer, toda a gente quer produzir conteúdo, porque basicamente agora qualquer pessoa comum consegue criar algo com relativa facilidade, algo que era só dedicado aos especialistas, lá está, como tu deste aí alguns exemplos, e agora qualquer pessoa generalista consegue criar um produto, ou seja de arte ou não, isso aí já é questionável, mas uma das grandes críticas é mesmo o facto de tendo em conta que a inteligência artificial é tão recente e não há assim conhecimento tão profundo da maior parte das pessoas, porque as pessoas vão ao YouTube ver um tutorial de 10 minutos, algo do género, e começam a brincar com o ChatGPT, com o Midjourney, com qualquer uma dessas ferramentas, que um dos grandes problemas que poderá acontecer nos próximos anos é que vamos estar cheios de profissionais que pouco sabem tecnicamente ou especificamente. Ou seja, porque agora há uma nova profissão chamada Prompt Engineer, que é interessante que seja relacionado com a engenharia, onde é basicamente uma pessoa que mete inputs numa dessas ferramentas e gera conteúdo a partir delas. Só que, no fundo, essa pessoa não sabe necessariamente muito sobre aquilo que está a gerar. Sabe o que é que há de escrever para conseguir gerar algo que pretende. Mas isso não lhe dá particularmente conhecimento em cor, em fontes, em vídeo, em seja o que for que está a criar ali. E isso poderá ser uma questão que daqui a uns anos a inteligência artificial continuará a crescer, vamos continuar a ter estes prompt engineers a criar conteúdo, as empresas vão começar cada vez mais a usar este conteúdo, mas chegamos a um ponto em que é um conteúdo algo vazio, porque está vazio de estratégia, está vazio de conhecimento específico técnico. E isso é uma das maiores críticas que eu ouço pelas pessoas que estão um bocadinho mais dentro do ramo e que são pró-inteligência artificial, mas são pró-inteligência artificial de um ponto de vista mais profissional e técnico, ou seja, com um bocadinho mais de conhecimento, que é o que 99% das pessoas neste momento não têm. Andamos aqui todos a brincar um bocadinho, a brincar ao papel de Deus, salve seja, e a copiar um bocadinho as coisas que já existem. E isso eu acho que é interessante, tendo em conta o que tu disseste também, se o caminho e o futuro é realmente esse conhecimento mais generalista sobre diversos temas que nos podem ajudar, se calhar do ponto de vista humano também, no nosso próprio desenvolvimento enquanto seres humanos, ou se o caminho é nessa ponta da asa da mosca, como tu disseste, na combinação do técnico do específico. Ou quem sabe um misto dos dois. Parece-me que aí obviamente é o que fará mais sentido, é sempre um balanço. Mas não quer dizer que seja propriamente o que o ensino faz. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa em relação a isto ou se queres continuar. Sim, há pouco tempo havia um podcast, acho que também o ouviste, que é um episódio do podcast 45 Graus, com um especialista em inteligência artificial, que é o Pedro Domingos, e ele dizia que portanto, a grande vantagem que o ser humano ainda tem sobre a máquina, ainda que a máquina consiga trabalhar uma infinitude de dados muito rapidamente, com maior rapidez do que nós conseguimos, é essa capacidade de dar saltos lógicos maiores. Isto é, ele dava o exemplo da medicina, que encontrando um determinado caso e com base num histórico de diagnósticos, casos semelhantes, a máquina conseguia chegar ao resultado desse diagnóstico. Isto é, já tinha um ponto de comparação anterior, tinha vários casos parecidos e conseguia dizer este caso era A, aquele caso do mesmo género era A, isto é A.
A questão é quando há um novo caso que não é parecido a nada que tínhamos encontrado no passado. E aí o ser humano é mais forte. A inteligência do ser humano ainda continua a ser mais forte. E eu não sei se a máquina algum dia vai conseguir ter inteligência para dar estes saltos lógicos. Não sei se haverá algum algoritmo que conseguirá ter essa força. Mas de alguma forma deixa-me... Isto não é uma mensagem anti-inteligência artificial, até porque eu acho que tal como... tal como a partir do momento em que surgiram as máquinas, a partir do momento em que as máquinas foram utilizadas no contexto da Revolução Industrial e o objetivo é o de nos poupar tempo em determinadas tarefas para podermos ter trabalho noutras mais criativas e que até nos preencham mais, não é? Quer dizer, não é? Talvez isto seja uma definição, uma reflexão mais recente do que a quando da Revolução Industrial, mas acho que hoje em dia vemos assim as máquinas, não é? Tem sentido. Mecanismos são máquinas que nos poupam tempo para que nos possamos dedicar ao trabalho criativo. E portanto, vejo com algum agrado que ainda haja espaço para o ser humano ter esse trabalho criativo, porque, enfim, depois há as questões sociais que se geram relativamente a desemprego, que ainda não são uma questão na realidade, não é? Ou seja, ainda não vimos, ao contrário, se calhar, daquilo que se esperava, ainda não vimos aquele paradigma do operariado ser altamente substituído por máquinas. Curiosamente, são as profissões intelectuais que estão a ser substituídas por máquinas ou que neste momento ainda estão a ser ajudadas por máquinas, não é? Porque daí no outro dia, acho que era uma notícia do Expresso, um estudo que dizia que 70% dos trabalhadores das profissões intelectuais já usam inteligência artificial para trabalhar. A grande maioria aposta quase todos o chat GPT, não é? Mas que essa utilização pode vir a substituir alguns trabalhos das profissões intelectuais, não tanto dos operários, porque a robótica está mais atrasada do que a inteligência artificial, do que esses mecanismos que substituem os profissionais das profissões intelectuais. E isto fez-me pensar se na realidade não vão ser aqueles que eram chamamos de vencedores da globalização a ficar para trás e a juntar-se àqueles que até hoje mais tinham perdido com a globalização, que eram os operários. E, portanto, no caso da Europa, com fábricas a serem deslocalizadas para a Ásia, e que, de facto, aí houve uma perda de empregos ao longo de muitos anos, à medida que a globalização vai avançando. Essa perda de empregos é evidente e, portanto, esse conjunto de pessoas, de facto, perdeu objetivamente rendimento com a globalização. E a questão é se hoje não vamos, com a inteligência artificial, ser os derrotados da inteligência artificial. E acho que isso traz, obviamente, dilemas problemáticos, mas acredito ou tenho a esperança, não sei se acredito, mas tenho a esperança que o ser humano consiga ver a inteligência artificial, tal como tem de ver as máquinas, como um ajudante para permitir que nos dediquemos a outro tipo de tarefas e para que possamos já agora ter mais tempo livre, que é uma coisa que, enquanto trabalhador, agradecia, e não como alguém que nos vai tornar a vida pior e roubar os nossos empregos. Mas isso não depende das máquinas, depende do ser humano, não é? Sendo o ser humano é que direciona as máquinas, não são as máquinas que têm vontade própria. Portanto, isso depende do caminho que nós queiramos traçar. Exato, e eu acho que aí é que está o problema, mas pronto. Em relação, pegando aqui num tópico que referiste anteriormente, em relação às disciplinas práticas e em relação à aprendizagem mais prática, tu achas de que forma é que, por exemplo, aprendermos de forma prática enquanto jovens, diria, no ensino básico, no ensino secundário é se calhar já um pouco tardio, portanto no ensino básico aprendermos educação financeira, empreendedorismo, conhecimento político, como abrir uma empresa, como preencher recibos verdes, como todas essas questões práticas que vamos ser confrontados quase 99% nas nossas vidas, mas que não há ninguém que nos ensine, na verdade, ou pelo menos na educação, no sistema educacional. De que forma é que tu achas que isso poderia revolucionar a sociedade e revolucionar os jovens e os jovens adultos também, quando entram na idade adulta, que já vão com um conhecimento político mais objetivo, com um conhecimento a nível económico também mais objetivo, como abrir uma empresa, que custos terão com o facto de abrir uma empresa e todas essas questões de preencher impostos e tudo mais. Acho que desde logo isso é um motor para a redução da desigualdade. E voltamos um bocadinho ao início, à questão da educação
e de determinados campos da educação não poderem só ficar a cargo das famílias e da escola ter um papel essencial. É muito diferente, acho eu, a relação com o dinheiro difere também de família para família, difere de contexto social para contexto social. E eu acho que o jovem ou o miúdo que nasceu na Quinta da Marinha não vai ter, em princípio, a mesma oportunidade de chegar a esse conhecimento, a essa literacia financeira, ou a mesma facilidade de chegar à literacia financeira, que alguém que nasceu num meio mais frágil, num bairro social, que tem um contexto social diferente. E, portanto, esta forma caricatural em que estou a pôr a questão é só para mostrar aquilo que entende ser o papel da escola neste contexto. E, portanto, deixarmos nas mãos aquilo que nós entendemos, e isto são matérias que nós entendemos que devem, ou que parece-se entender, que a sociedade parece entender que deve ficar para a família, não é? Estas questões de como gerir o dinheiro, como funciona a democracia, como funciona a vida em sociedade, até do ponto de vista da ética e moral, não é? Isso costuma ser deixado para a família. Eu acho que fazê-lo é perpetuar desigualdade no acesso à informação e temos de olhar neste caso, para as crianças e para os jovens como pessoas que um dia serão cidadãos com responsabilidades de pagar uma renda, de pagar as contas do supermercado, de votar, de serem cidadãos ativos na sociedade mais do que pessoas que apenas têm o seu emprego e sobrevivem de sol a sol. Eu não gosto de dizer ativos, porque mais uma vez parece que estamos aqui a ver as pessoas de um ponto de vista apenas economicista, mas são mais-valias que nós temos para construir uma sociedade melhor, e devem ser vistos como tal e devem ser vistos em todo o seu potencial. E, portanto, deixar apenas para a família e para esse contexto, este tipo de informação, acho que é perpetuar essa desigualdade. E, portanto, há aqui várias soluções para isso, algumas delas já têm vindo a ser implementadas. Eu lembro-me que, no meu caso, algo que foi muito importante para a minha formação cívica foi o facto de haver, na altura, nas escolas, e acho que ainda se mantém, um programa que é o Parlamento dos Jovens, que fazia com que, no contexto escolar, os jovens pudessem candidatar em grupo a uma assembleia distrital onde iam apresentar as suas ideias, enfim, para o país, não é assim, ou para o seu distrito. E depois os grupos, havia esse encontro distrital, e depois havia grupos selecionados para irem ao Parlamento fazer esse debate a nível nacional. Penso que este programa ainda existe, e acho que do ponto de vista da formação cívica e da proximidade entre as instituições e os jovens é absolutamente essencial. Depois há outros prémios também que visam promover projetos de cidadania nas escolas. Há um prémio que é o Prémio Gandhi, que também visa promover, por exemplo, projetos de literacia financeira nas escolas. Penso que até há projetos que são também patrocinados pelo Banco de Portugal e que visam fazer essa ligação com as escolas. Não sei se será suficiente. Tanto quanto sei, há países até em que há pessoas especializadas na parte de formação para a cidadania. Não é o caso português, mas poderia ser um caminho, não é? Agora, é certo que são áreas que são vistas sempre como um parente pobre comparativamente às outras disciplinas científicas core na escola. E duvido que isso esteja inteiramente certo. Porque ao contrário daquilo que é a ideia fundamental que a escola serve para ensinar, matemática, português, história e biologia, e a educação cívica é algo que compete aos pais, ficamos sempre com uma sociedade mais desigual. E, portanto, acho que mudar um bocadinho a mentalidade e criar aqui mecanismos para que nas escolas a formação para a cidadania pudesse, e podemos depois discutir o que é que entra na formação para a cidadania. É um debate que existe há muito tempo em Portugal e há muitos anos em Portugal, com muita polémica. Podemos discutir isso. Mas eu acho que, ainda que haja discordâncias, deitar fora o bebê com a água do banho e achar que formação para a cidadania deve continuar a ser um parente pobre no contexto das disciplinas que estão nos planos curriculares é um erro tremendo.
Exato. Concordo contigo e tudo o que tu disseste. E pronto, eu tive a experiência portuguesa também, mas vivo na Suécia há vários anos, portanto também tenho um bocado de contacto com essa realidade, apesar de, obviamente, não fazer escola na Suécia. E, por exemplo, logo à partida, uma coisa muito interessante aqui confrontando os dois países é o facto de, na Suécia, no ensino básico, eles terem obrigatoriamente uma disciplina onde aprendem a gerir finanças, aprendem a abrir uma empresa, aprendem a lidar com 1001 questões que vão basicamente ser confrontados quando chegarem à idade adulta. Desde investir na bolsa, todas as questões que podem ser ou não necessárias para um maior desenvolvimento económico nesse jovem adulto. E o facto é que quase todos os suecos que eu conheço aqui, ou que eu tenho conhecido, quase todos eles têm investimentos ou empresas próprias. Não quer dizer que sejam coisas de larga escala, mas há muitos benefícios para quem tem uma ideia ou para quem quer abrir uma empresa, e há muito conhecimento. Ou seja, é muito comum um jovem ter 19 anos e já investe na bolsa, já tem se calhar a sua própria empresa. E uma das coisas que eu costumo ouvir em relação a isto é isso é porque os suecos têm muito dinheiro para investir e os pais são ricos e então há essa liberdade. Não é assim tanto verdade, não é uma coisa que corresponde assim tanto a algo objetivo. Óbvio que existe, de um ponto de vista objetivo, mais capital na Suécia comparativamente a Portugal, a nível económico, mas não é o fator decisivo de todo, porque muitos partem de um background onde não existe esse apoio financeiro, muitos deles não têm apoio financeiro dos pais, eles próprios constroem a sua riqueza passo a passo. Como eu já disse, há programas logo de apoio para abrires a tua própria empresa, há várias formas de conseguires abrir a tua própria empresa de forma mais segura, sem teres que investir muito capital e ter um grande risco e depois, pronto, perdeste muito dinheiro ali logo inicialmente. E o facto de tu aprenderes esse conhecimento numa idade muito jovem dá-te muito poder em relação ao mercado e abre-te curiosidade. Tu começas, obviamente chegas aos 19 anos já com esta bagagem e estás curioso em abrir o teu negócio e em teres mais conhecimento nessa área. Comparativamente a Portugal, bem, em relação a mim, neste caso a aprendizagem foi zero no meu período escolar. Eu nasci em 88, portanto na minha altura não havia, pelo menos nas escolas onde eu andei, nenhum programa direcionado para isto, o que foi obviamente terrível, porque se não houvesse essa aprendizagem em casa, como tu bem disseste, basicamente a pessoa estaria à sua própria liberdade, ao seu próprio destino. E a verdade é, isso nota-se na política também, nota-se no conhecimento político que os jovens têm em Portugal, que muitos não sabem distinguir muito bem um partido de direita de um partido de esquerda, não conseguem muito bem entender o que é potencialmente um partido de extrema-direita, e caem muito nesta falácia de internet de isto é assim porque eu vi alguém num vídeo falar sobre isto. Não há procura desse conhecimento porque também não houve esse ensino ou esse conhecimento quando estava numa idade mais jovem. Portanto, isto obviamente tem toda, do meu ponto de vista, uma repercussão negativa, um impacto negativo na sociedade, e isto é uma das razões porque Portugal, a nível de literacia financeira, está no fundo da União Europeia, por exemplo. É que podemos comparar com países com poder económico equivalente, podemos comparar com a Polónia, podemos comparar com a Roménia, podemos comparar com esses países que estão mais avançados que Portugal no que toca a este ponto. Portanto, não se trata só de riqueza do país ou não riqueza do país, porque isto acontece em Lisboa também. Acontece em Lisboa, acontece no Porto, não é só em Beja, não é só nos distritos, em teoria, mais pobres economicamente. Acontece também nos distritos onde existe ordenados médios maiores e tudo mais. Portanto, acho que... Deixa-me até, sobre o tema da literacia financeira, deixa-me dar um exemplo pessoal. Eu e a minha mulher comprámos casa há 3 anos e pela primeira vez começamos a pensar no que é uma taxa variável, no que é uma taxa fixa. E o que é altamente importante num contexto em que tu percebes que ao comprares casa e comprares com uma taxa variável, estás ali um bocadinho a jogar na bolsa, não é? Estás ali um bocadinho a jogar no futuro, naquilo que será a subida ou a descida de uma determinada taxa que é o Euribor. E, portanto, nós tivemos isto foi relativamente complexo para nós entrar neste mundo de uma coisa tão simples como comprar uma casa. E se nós que somos pessoas com qualificações superiores tivemos achamos isto complexo, eu imagino que seja para uma pessoa que não tenha tido as mesmas possibilidades que nós. O exemplo paradigmático que tu já deste do preenchimento do IRS.
eu tenho um mestrado em Direito Fiscal. Há coisas ao preencher a declaração de IRS que eu ainda tenho que pensar um bocadinho para preencher aquilo, não é? Quer dizer, não... E se eu tenho qualificações na área, percebo que aquilo não é assim tão simples, bem, se calhar alguém sem qualificações na área nem sequer percebe que aquilo é complexo ou simples e simplesmente preenche uma coisa qualquer, como uma informação qualquer. Mas de facto é caricato. Coisas tão essenciais na nossa vida adulta, decisões tão fulcrais na nossa vida adulta, como seja preencher o IRS ou comprar uma casa, não é um investimento financeiro não há um investimento financeiro incomum e, portanto, encontramos estas dificuldades e não somos minimamente preparados para elas. Não, exato. Não, exato. É uma coisa que se pressupõe que toda a gente deveria ter o direito a, pelo menos, poder adquirir uma casa neste sentido. Deveria ser uma coisa que deveria existir, acessível a toda a gente. Não existe, nós sabemos muito bem o panorama nacional, que é absolutamente terrível e catastrófico, para pôr de um ponto mais positivo e realista. Portanto, obviamente há todos esses desafios e vêm todos desse background, obviamente, de desconhecimento geral. Eu queria mudar aqui um bocadinho de tema e queria cortar aqui um bocadinho com este tom sério que nós estamos aqui a ter. Temos de ter aqui um tom mais joviano também e trazer aqui um bocadinho algumas curiosidades para partilhar. Portanto, isto é algo que irá existir em todos os episódios, tanto eu como a pessoa convidada irá trazer alguma curiosidade que pode ou não estar relacionada com o tema. No meu caso não está relacionado de todo com o tema, ou em certo ponto até poderá estar, lá está, se a pessoa está relacionado com o álcool em certa medida, portanto se a pessoa tiver um ensino em relação à moderação para beber e formas de beber mais saudáveis, aos perigos do álcool, porque o álcool não é publicitado como uma grande droga que é potencialmente a pior do mundo, sem dúvida com maiores repercussões imediatas e negativas na sociedade. Pronto, portanto isso pode estar relacionado com a educação, poderia ser inserido aqui na educação. Portanto, eu já que estou a falar, vou eu continuar aqui e vou trazer as minhas curiosidades aqui para esta conversa, depois já podes partilhar as tuas. E as minhas curiosidades têm a ver com algo que eu me divirto muito a fazer. Eu divirto-me muito a ver entrevistas com atores e com realizadores de cinema, porque é uma área que me interessa bastante. E eu gosto bastante de ver como é que as pessoas são além ecrã, como é que são enquanto seres humanos reais, porque na verdade são todos iguais a nós, são todas pessoas normais no geral. E isso é interessante de ver. E então, um ator do qual eu sou grande fã é o Peter O'Toole, ator britânico, conhecido pelo filme O Horas da Arábia, por exemplo, que eu recomendo bastante, mas grande ator de teatro britânico, muitos prémios no teatro inglês, e ele tem várias histórias com os seus amigos e atores também, como o Richard Harris também, grande ator de cinema britânico também, infelizmente já faleceram todos, inacreditavelmente não tenham falecido a uma idade mais jovem, tendo em conta aquilo que bebiam e o seu estilo de vida, portanto aí acho que já é fascinante. E basicamente a curiosidade é que uma história ou neste caso são duas histórias, eu vou contar aqui muito rapidamente, com o Peter O'Toole e o Richard Harris. Numa delas, o Peter O'Toole e o Richard Harris estavam a contracenar numa peça de teatro do Shakespeare, eu creio que isto foi em Inglaterra, e basicamente eles tinham esta adição do álcool, eles gostavam muito de beber álcool e era comum beberem antes das peças. Só que naquele caso, basicamente, a peça estava já a decorrer, os personagens deles iriam entrar em cena daqui a 20, 30 minutos e eles acharam por bem, vamos ali ao pub do lado beber um copo porque temos 20 minutos ainda. E então andaram de pub em pub, porque o primeiro pub estava cheio e não tinham espaço, o do segundo também não, e então lá chegaram a um terceiro pub. E durante aqueles 20 ou 30 minutos uma pessoa consegue mesmo beber muito. Não falo por experiência própria, claro. E a coisa descambou um bocadinho, e então basicamente o diretor de peça não conseguia encontrar o Peter O'Toole nem o Richard Harris no backstage, e eles iam entrar dentro de 5 minutos, e então andou, já sabia que eles provavelmente estavam num pub, e andou de pub em pub à corrida à procura deles, e lá os encontrou completamente desgraçados, para pôr na melhor forma. E pronto, lá os convenceu a vir para a peça, virem para a peça, vocês vão entrar daqui a menos de 5 minutos, vocês têm que vir já, porque o público está à vossa espera. Ora, nisto, o Richard Harris e o Peter O'Toole desatam a correr em direção ao teatro,
E em vez de entrarem pelas portas do fundo, entram pela porta principal, onde todos os convidados entram. Obviamente já está toda a gente, a plateia sentada, porque o teatro já está a decorrer. E nisto o Peter O'Toole, em entrar, escorrega e cai para cima da plateia, para cima do público, neste caso. E pronto, mas eles lá foram para a peça e acho que foi extraordinário. Lembraram-se de tudo o que tinham para dizer. E pronto, e foi uma das 1001 histórias que eles têm para contar. Podem pôr isto no YouTube e continuar a ver, porque há muita coisa interessante com eles. Então, mas tiveram atores incríveis conseguir representar depois disso. Extraordinários, sim, é preciso uma grande capacidade. Não sei se queres que diga agora as minhas curiosidades. Atira, sim. Bem, a primeira é uma história do Boris Yeltsin, presidente da Rússia nos anos 90. E é uma história contada pelo Bill Clinton. O Boris Yeltsin foi fazer uma visita de Estado aos Estados Unidos da América, ficou alojado num complexo para os visitantes, os representantes de Estados estrangeiros, um complexo muito próximo da Casa Branca. E nessa noite, na noite em que o Boris Yeltsin fica alojado perto da Casa Branca, dois dos agentes que trabalhavam, do governo americano que trabalhavam na Casa Branca, estão na Pennsylvania Avenue e veem um tipo em cuecas no meio da rua, o tipo em cuecas, completamente bêbado. É uma coisa normal. E quando se aproximam reparam que é o Boris Yeltsin. Obviamente que eles o retiraram dali, mas com a resistência do Boris Yeltsin, que dizia: eu só estava a tentar apanhar um táxi para ir comprar uma pizza. Ok, é justo. E ao que parece, na noite seguinte, portanto, isto soube-se, falaram com o Boris Yeltsin, não podia fazer aquilo, como é óbvio, não é? Parece. E na noite seguinte, ao que parece, o Boris Yeltsin tentou também fugir pela cave do sítio onde estava alojado, do complexo onde estava alojado, para tentar fazer uma coisa do género, mas aí foi parado a tempo. E esta é uma história contada pelo Bill Clinton. A minha segunda curiosidade tem a ver com o facto de uma das coisas que temos em comum é gostarmos de jogar futebol e gostarmos de jogar especificamente à baliza, que é uma coisa que pouca gente gosta. Portanto, acho que sempre que temos a experiência de jogar a bola com amigos, ficam muito contentes porque há um tipo que quer ir à baliza e que quer mesmo jogar à baliza, e portanto isso dispensa-os de ir à baliza, e portanto sei que tu e eu passamos por isso ao longo da vida. E então fui fazer um levantamento de famosos que já foram guarda-redes, pessoas famosas que já jogaram à baliza. Então tenho aqui o João Paulo II, que jogou nos seus tempos na Polónia, nos seus tempos de juventude, era guarda-redes, de forma amadora. Desculpa interromper-te, isto é de forma pelo menos semi-amadora ou é entre amigos? Não, semi-amadora. Eu já vou dizer, eu vou tentar dizer quais é que foram mais profissionais e menos profissionais, um levantamento aprofundado. O Albert Camus, que jogou mesmo de forma nos escalões mais altos na Argélia, e que dizia que, uma frase gira dele: aprendi que uma bola nunca vem da direção de que estamos à espera, e isso ajudou-me na vida. Mas achei uma frase curiosa. Muito interessante, sim. O Júlio Iglesias, o cantor Júlio Iglesias, chegou a treinar com a equipa principal do Real Madrid, foi guarda-redes dos Júniores do Real Madrid e chegou a treinar com a equipa principal, e depois teve de decidir entre a música e o futebol e decidiu continuar com a música. Outra personalidade é o Pavarotti. O grande sonho dele era ser guarda-redes, e jogou também nos escalões jovens do Modena. E por influência da mãe não seguiu o futebol. E depois o criador do Sherlock Holmes, o Sir Arthur Conan Doyle, foi guarda-redes do primeiro clube e fundador do primeiro clube em Portsmouth. E curiosamente, quando escreveu Sherlock Holmes, fez com que o personagem não gostasse de futebol, apesar de ele ser um apaixonado pelo futebol. E portanto achei que trazer aqui 5 personalidades que já jogaram à baliza e que parece não fazer grande sentido que tivessem seguido este caminho, ainda que muitos deles o quisessem. Achei que isto fazia sentido, até dado o nosso background de jogos entre amigos. Acho que faz todo o sentido e acho que foi bastante interessante. Olha, digo já que não sabia de nenhum, e acho que faz todo o sentido depois, tendo em conta a carreira que tiveram na vida, aqui incluindo João Paulo II como carreira também, em certo modo ser Papa é uma carreira.
E eu acho que de certa forma se relaciona, não sei se concordas, mas um pouco com a função de guarda-redes, em que é preciso estar sempre a mexer de um lado para o outro e tu nunca sabes exatamente, como disseste essa bela citação, se a bola não vem do lado que tu esperas ou da forma que tu esperas. Portanto, isso é realmente um ensinamento para a vida e que se calhar todas essas pessoas tiveram que aplicar porque tiveram carreiras que são altamente desafiantes do ponto de vista de gestão de carreira. Sim, sem dúvida. Bem, e no caso de João Paulo II, sendo um dos grandes ensinamentos da Igreja Católica, a humildade, eu acho que o facto de jogar à baliza, que muitas vezes é visto como um jogador menor, não é? Apesar de nós não acharmos, não é? Nós discordamos disso, dá-nos muito mais prazer defender um remate do que marcar um golo, mas sendo visto como uma posição menor no futebol, é também um ensinamento de humildade, também cristão. Interessante, muito interessante. Bem, vamos voltar aos temas mais sérios aqui e Isso. agora, mas isto foi um momento muito interessante aqui, de grande conhecimento e cultura, sem dúvida. Olha, eu queria falar aqui de um tema realmente mesmo muito sério, e é interessante que também tenhas dado exemplos masculinos, porque vai um bocadinho neste tema que eu vou falar agora, mas é normal que tenhas dado esses exemplos, porque infelizmente o futebol feminino só ultimamente é que começou a ter mais destaque. Isso, pronto, deve-se infelizmente ao facto da sociedade ser maioritariamente dominada por homens, com todo o interesse pessoal de quem está no poder. E eu ia-te perguntar aqui um bocadinho, porque eu sinto isto enquanto rapaz, enquanto homem, ou pelo menos senti a minha vida toda, que nós crescemos numa espécie de esfera de masculinidade tóxica, e depois, ao longo da vida, alguns de nós conseguem quebrar-se dentro dessa esfera e quebrar essa masculinidade tóxica, e outros não conseguem e levam isso para a vida, levam isso para casa, levam isso para os seus trabalhos, levam isso para posições de CEOs, de presidentes de países e tudo mais, e depois isso tem os problemas que nós vemos. A governação e o poder, no geral, tem sido feito por homens, e basta ver onde é que estamos. Não me parece que estejamos assim tão bem, portanto não me parece que tenha sido uma grande ideia, por mil e uma razões, como é óbvio. Portanto, para mim, a nível pessoal, foi um pouco difícil ter um bocado essa consciência, e eu fui muito educado por mulheres. Uma grande influência, grandes influências na minha vida foram mulheres, e eu tive, em certa medida, 3 mães, 2 mães mesmo muito presentes e uma terceira mãe também ali em grande apoio. Portanto, isso para mim sempre foi um bocado complicado, crescer dentro dessa esfera onde o homem deve sobressair, o homem deve ter o domínio, o homem deve comandar, e não só em relação a mulheres, mas em relação a todos os grupos que não são incluídos nesta norma machista, ou seja, grupos LGBT, por exemplo, em que era bastante comum, e eu tenho a certeza que quase todos os homens se vão relacionar com isto, dos motivos de gozo básicos, quando farias algo fora do comum ou algo que fosse mais visto de uma forma mais negativa pelo grupo, era que chamar-te o nome de dizer que eras gay. Pronto, era o intuito normal. E obviamente isto causa problemas gigantescos na sociedade e no indivíduo também a nível de crescimento. E eu sinto que foi uma batalha que eu próprio tive que fazer, apesar de ter tido uma boa educação em casa, mas estava um pouco dentro desse núcleo, e tive que batalhar também com os núcleos onde estava, batalhar comigo mesmo para isto não faz sentido, isto não pode ser a norma, isto não pode ser o caminho. E eu queria te perguntar se passaste também por essa experiência, e o que é que tu achas que pode ser feito para se promover a perspectiva mais saudável, onde isto não acontece? Sim, passei, respondendo diretamente à tua pergunta. Eu era um miúdo muito calmo, gostava sobretudo muito de ler, e eu lembro-me que no meu quinto, sexto ano passava grande parte dos intervalos a ler, na altura para aí o Harry Potter, e dava-me bem com os meus colegas de turma, portanto, felizmente nunca tive nenhum problema de bullying, pelo menos que me lembro, mas era bom aluno, gostava muito de ler, gostava muito de escrever, era elogiado pelas professoras, e isto aos 12, 13 anos não é propriamente uma imagem de o miúdo mais popular da turma, não é? Exato. Não corresponde a esse estereótipo do miúdo traquina e que gosta de fazer armar confusão e que gosta de ser o líder da turma, e portanto nunca tive esse perfil.
apesar de nunca ter tido problemas e ter tido sempre os meus grupos, curiosamente grupos de pessoas muito dentro deste tipo, pessoas mais calmas, que se interessavam por literatura, por já desde os 14 anos por intervenção cívica, por voluntariado, por política, mas isto curiosamente mesmo a este nível, que é um, enfim, que se calhar à partida não levantaria qualquer questão, eu lembro de ser miúdo e me sentir um bocadinho fora do grupo daqueles líderes da turma, rufias, porque de certa forma era um bocadinho. Eu tinha na minha cabeça aquela imagem de as bem comportadas são as meninas, não é? As calmas e bem comportadas são as meninas. E os rapazes são enérgicos e destrutivos quase, e são expulsos da aula. E obviamente que isto é uma imagem, isto é um paradigma completamente deturpado e com base em valores bastante questionáveis, mas eu lembro-me de ser miúdo e de passar por isso, portanto senti isso nessa medida. Eu acho que aquilo de que se fala menos, e é normal que se fale menos, porque as principais vítimas de uma sociedade machista como aquela em que nós ainda vivemos são as mulheres. Eu acho é que noutro nível nós próprios homens, ou pelo menos homens que têm noção disso e que conseguem ter noção disso, e mesmo os que não têm noção, perdemos como uma sociedade machista. Perdemos porque nos é colocado também um rótulo, é colocado, como tu dizias, esse rótulo de dominância, esse rótulo de necessariamente de uma liderança que até é vista como tem de ser uma liderança impositiva, não é? O homem que não se impõe é totó, o homem que não mete aquela expressão de outras gerações de ela é que veste as calças lá em casa para se referir aos casais em que a mulher tem predominância sobre o homem. Portanto, todos nós crescemos com esses vícios, com essa mentalidade que não faz qualquer sentido, e esse também é um combate, ainda hoje é um combate interior nosso, não é? Quer dizer, ainda hoje nós próprios, ou pelo menos falo por mim, tenho de fazer essa ginástica interior de estarmos bem com aquilo que é o nosso perfil, estarmos bem com aquilo que é o nosso papel no contexto profissional, ou no contexto, seja num contexto familiar, seja num contexto de grupo de amigos, de tentar perceber a todo o tempo que esses rótulos não fazem sentido e que nós temos de ser aquilo que somos. E isto aplica-se às dificuldades que nós vivemos e aplica-se às dificuldades muito mais evidentes que outras pessoas viveram noutros contextos, seja por causa da sua orientação sexual, seja por causa da sua classe social, às vezes até, e portanto isso também se aplica. Eu acho que é bom nesse contexto e acho que nos ajuda para este debate também o facto, e esta é a minha percepção, e portanto é uma percepção, vale o que vale, o facto de as gerações mais novas terem lidarem de forma diferente com a saúde mental. E que o facto de se falar muito mais hoje de saúde mental do que se falava há 20 anos. Eu lembro-me que na nossa infância e juventude vai-te tratar, aquele precisa de ir ao psiquiatra, aquele precisa de ir para o Júlio de Matos, era um insulto, não é? E portanto Claro. não era visto como uma doença, uma circunstância, era visto como aquele tipo é maluco e é inferior, é-me inferior. E eu acho que isto está a ser desconstruído muito por força das novas gerações. E eu acho que nesse contexto há aqui uma ligação com a saúde, há aqui uma ligação clara com a saúde mental, porque eu também não acredito que muitos homens, ainda que possam ter uma noção não tão com tanta reflexão sobre estes temas, acredito que muitos homens também possam sentir estes efeitos nefastos do machismo sobre eles. Ou seja, esta questão de se encaixar num determinado papel. E noutras gerações, então, em que acaba por não haver grande espaço para o debate, em que a questão acaba por ser encaixas nesse papel e vivemos esse papel ao longo da vida, eu calculo que muitos deles possam ter vivido nesse contexto que eles próprios não gostavam, mas era o contexto de sobrevivência social, digamos assim. Muitas vezes com perda para a sua saúde mental, com casos que, e agora se quiséssemos ir mais longe e divagar um bocadinho, já falámos aqui do alcoolismo, até que ponto é que o alcoolismo nos homens não está associado também a um sentimento de insuficiência face aos papéis que são socialmente impostos ao homem, e portanto
não querendo aqui centrar, acho que a discussão, é normal que a discussão não seja feita centrada no homem, e não deve ser feita centrada no, no, no papel da mulher, mas aproveitar aqui o facto de teres levantado essa questão sobre a nossa experiência pessoal para dizer que o machismo também é péssimo para a nossa saúde mental, para a saúde mental dos homens, e que nos coloca numa posição de sermos quem não somos. E eu acho que felizmente hoje em dia já evoluímos um bocadinho e já conseguimos até não diria massificação, porque infelizmente nem toda a gente pode ter acesso à terapia, mas o facto de a terapia ser hoje mais fácil dizer eu faço terapia do que era há 10 ou há 20 anos, acho que já é uma evolução, porque são processos que nos permitem conhecermos melhor nós mesmos e também partir do nosso interior para desconstruir esse paradigma de papel social que às vezes nos é imposto. Sem dúvida, sem dúvida, acho que falaste bem e acho que tocaste nos pontos também pelo qual eu passei também nessa experiência, e também não passei diretamente pela experiência de ser bullied, mas vi isso acontecer à minha volta e muitas vezes poderia ter agido de uma forma mais ativa no papel de defesa e não o fiz. Isso aconteceu, porque pronto, tu quando cresces enquanto criança, tu já tens todos os desafios que a sociedade e a humanidade te impõem. Quanto mais estes extra desafios, que são extras no sentido em que não são necessários, sem dúvida nenhuma, todas estas questões. Ou seja, eu acho que é preciso um nível de maturidade que eu não digo que não era nem o pior nem era o melhor, acho que estaria claramente num campo médio, mas leva uma certa maturidade a conseguir entender e a ir contra esta tendência tóxica generalista que existe e continua a existir, apesar das coisas terem melhorado muito, como tu disseste, porque já se pode falar de saúde mental de uma forma mais aberta, felizmente, e de todos os outros aspectos mais abertamente, felizmente, de uma forma geral no mundo, e infelizmente não em todos os países. Mas isto, para mim, pessoalmente, isto está muito ligado com o tema da empatia. Empatia que às vezes é uma definição que é confundida com a capacidade de apoiar-nos o outro. A empatia é um pouco mais nós conseguimos perceber a outra pessoa do ponto de vista dela. É um pouco mais uma definição no que toca à psicologia. A relação de empatia vem muito mais daqui. Não se trata só de apoiarmos uma pessoa, isso é empático, sim, mas é mais um apoio social e certo psicológico que nós damos à pessoa, mas que parte de nós. Empatia é mais a capacidade de nós compreendermos a visão da outra pessoa, ou seja, eu posso não ter passado por esta experiência, mas eu compreendo que a tua experiência é negativa ou positiva deste ponto e deste ponto. E eu acho que a questão da empatia é sem dúvida um dos temas pela qual cria estas distâncias entre jovens, entre a noção de ser machista, de ser da masculinidade tóxica, todas estas questões, toda esta distância é criada para falta de empatia, ou uma falta de noção de empatia, falta de compreensão naquele momento, de ter uma ação negativa e pensar, espera aí, se eu me puser nos sapatos do outro, como se costuma dizer, eu não gostaria que isto me acontecesse, e eu não vou ganhar nada ao fazer isto a esta pessoa. Pelo contrário, só estou a criar aqui uma onda negativa e de ação de violência para com outra pessoa, que pode vir a cair sobre mim também no futuro, basicamente, porque violência gera violência e ódio gera ódio, normalmente, naturalmente. E essa questão de empatia, isto é uma conversa que eu tenho com vários amigos frequentemente, que é basicamente como é que se pode criar maior empatia entre as várias pessoas, como é que nós criamos realmente empatia com outras pessoas. E eu, olhando para o meu caso pessoal, na minha vida pessoal, eu acho que criei essa empatia, ponto número 1, por ter sido educado maioritariamente por mulheres, sem dúvida nenhuma. Eu acho que consegui ter um pouco mais de sensibilidade por ter essa influência feminina na minha vida, acho que me ajudou um pouco, porque a influência masculina, e aqui isto não é uma crítica aos homens que me educaram nem de perto nem de longe, mas os homens dessa geração, no geral, e nas gerações dos nossos avós, no geral não eram muito dados a sentimentos, não eram muito dados a falar abertamente de questões empáticas, em relação à empatia. E nas mulheres havia um pouco mais essa abertura e essa facilidade. Por isso, é por aí que eu digo que aprendi mais com elas.
E eu acho que aprendi bastante conhecendo pessoas diferentes de mim. E isto é uma coisa importante. E é uma das razões pela qual eu tenho muita dificuldade, e sempre tive na minha vida, a identificar-me com grupos específicos. Porque eu acho que quando tu entras dentro de um grupo, quando entras dentro de uma label, tu estás a restringir tudo o resto que existe à tua volta. Eu não quero ter amigos que ouvem só a mesma música que eu não quero ter amigos que só gostam do mesmo cinema que eu ou só têm, mesmo a nível político, exatamente 100% a mesma mentalidade que eu. Obviamente que ter amigos de extrema-direita também não é exatamente o que eu estou à procura. Mas pronto, mas não me importa, obviamente, e não há mal nenhum de ter amigos de direita. Isso não tem, obviamente, nenhum problema. Mas isso é uma coisa que me fez ter maior empatia também. Ter grupos diferentes, pessoas diferentes, com experiências diferentes de vida, fez um pouco o meu cérebro alargar e ter maior capacidade de compreender coisas que eu não conhecia. Eu não sabia exatamente como é que uma pessoa, quais eram as dificuldades que uma pessoa trans passa na vida. Quais é que são as dificuldades que uma pessoa de um estrato social com maior carência passa exatamente. E depois o que venho a descobrir é que todas as construções sociais, que as minorias são o ponto mais fraco, que é algo eu acho impulsionado pelo capitalismo, é um pouco exatamente o contrário. É exatamente onde está a maior beleza humana e onde está a maior entreajuda humana e valores mesmo muito, muito interessantes, que são um pouco aqui mascarados pela questão do capitalismo. Por isso, não sei qual é que seria a resolução do teu ponto de vista, mas estou curioso para ouvir. Se achas que a empatia é realmente a coisa que faz aqui falta e de que forma é que nós poderíamos, do teu ponto de vista, ter maior empatia uns pelos outros, porque é muito bonito dizer devíamos dar-nos mais com estas pessoas ou mais com as outras, mas para isso nós temos que quebrar com rotinas que vão tocar um pouco também no que tu disseste. Nós temos, se calhar, uma família, se calhar temos um trabalho, se calhar somos doentes, temos algum problema. Como é que nós temos tempo para explorar fora do nosso grupo, do nosso núcleo e criar essa extensão cerebral ou de experiência? Eu acho que numa altura em que o algoritmo te leva a encontrar pessoas mais parecidas contigo do que pessoas diferentes de ti, isso é um grande desafio. E nós falávamos há pouco do facto de as máquinas de inteligência artificial poder ser aquilo que o homem quer que esta seja. E eu acho que, de facto, os mecanismos que nós temos hoje à nossa disposição, designadamente neste caso as redes sociais, levam mais a esse afastamento, a essa falta de empatia, a essa falta de contacto com o que é diferente, do que o contrário, que era aquilo que nós precisávamos. Eu acho que é um papel importante da cultura, da boa cultura, pelo menos. Não queria dizer que é má cultura, mas quando eu digo boa cultura, no sentido de precisar fazer aqui uma distinção entre a cultura que nos permite esse contacto com o outro. É isso que eu quero dizer. Porque é impossível estares a ver um filme, estares a ver uma série, estares a ler um bom livro sem te colocares no lugar do protagonista ou das personagens que lá estão. E, portanto, muitas vezes acabo de ver um filme e parece que durante uns instantes eu ainda me sinto o protagonista daquele filme, ainda me coloco, ainda tenho os dilemas morais que aquela mulher ou aquele homem tinham. Com a boa cultura, e é aí que eu quero chegar, durante dias ou semanas eu sinto isso, não é? E parece que no meu mundo, na minha cabeça, eu sou também um bocadinho aquela pessoa e fiquei também um bocadinho aquela pessoa. Portanto, acho que a disseminação da cultura é importante. E depois aí falta também uma experiência pessoal, a questão do voluntariado para quem tem essa possibilidade. Na medida em que o voluntariado te pode colocar em contacto com pessoas com um background completamente diferente do teu, muitas vezes numa situação muito diferente da tua, e acho que é importante a percepção de que é por um acaso cósmico que nós não somos aquela pessoa. Não há nada de racional para o facto de eu ser um homem de 33 anos que nasceu em Setúbal. Não há qualquer razão que justifique eu ter nascido ali. Foi completamente aleatório, não é? Ter nascido nestas circunstâncias, naquela cidade, num país onde não há guerra, não há qualquer razão para isso. E, portanto, acho que essa aleatoriedade na vida, às vezes, no nosso dia-a-dia, é pouco pensada e está pouco presente. Mas, sinceramente, eu acho que nós andamos aqui, tudo é um bocadinho aleatório. Claro que nós conseguimos mover um bocadinho, conseguimos jogar com as cartas que temos na mão, mas as cartas que nos foram dadas são completamente aleatórias. Portanto, acho que a vida é um bocadinho isso, é jogar com as cartas que tens na mão, sendo que há malta que tem ótimas cartas, logo à partida começa o jogo com ótimas cartas, e há pessoas a quem quase
a quem não foram dadas boas cartas. E, portanto, eu acho que o voluntariado, voltando ao que dizia há pouco, permite criar essa ligação e há vários tipos de voluntariado, há voluntariado no contexto de outras culturas, há voluntariado cá em Portugal que também te permite conhecer, enfim, muitas vezes pessoas que não tiveram a mesma sorte que nós tivemos. E eu acho que retermos na nossa mente que se nós estamos bem, para quem pode dizer isso, estamos bem em grande parte devido à pura sorte, esse sentimento acho que é essencial para termos uma melhor sociedade. E acho que isso não é o que atualmente estrutura a nossa sociedade e acho que é um pensamento que nos leva à empatia, não é? Ou seja, se aquela pessoa está naquela situação e eu estou na minha por uma questão de pura sorte, por aleatoriedade, então se calhar eu tenho a obrigação de me colocar no lugar do outro, porque eu podia muito bem ser o outro, ou eu posso até vir a ser o outro, e portanto Exatamente. convém que tenha essa noção. E portanto acho que isto é basilar. Nós se calhar já não vamos ter muito tempo para falar sobre mérito, mas também uma questão que podes levantar depois com outros convidados no futuro, é essa questão da meritocracia, até que ponto é que uma sociedade vista como puramente meritocrática, na realidade não está apenas a tentar contornar o facto da sociedade nunca poder ser verdadeiramente meritocrática, ou pelo menos a sociedade como nós a conhecemos, e isso gerar o sentimento de derrota em pessoas que não deviam ter esse sentimento de derrota, porque ele existe muitas vezes por causa dessa falta de sorte na vida. Muito interessante, sem dúvida, a tua perspectiva, e acho que outra vez são de pontos que tu tocaste que eu concordo em grande parte com tudo, e acho que sim, acho que estamos aqui um bocadinho à corrente na aleatoriedade do destino, e nós calhamos neste corpo, neste ponto geográfico, com determinadas características de forma completamente aleatória, e isso dá-nos realmente, se calhar, umas cartas a mais ou a menos do que outras pessoas, e o facto de podermos pensar que podemos ser as outras pessoas, ou poderíamos ter vindo a ter outro destino completamente diferente, deveria dar-nos, se calhar, um bocadinho mais de proximidade a nível de empatia, mas nós sabemos que o ser humano tem alguma dificuldade em compreender ou sentir coisas que não são demasiado próximas ou pela qual não passa. É tudo muito giro e nós vemos isso nas notícias, só aqui para terminar este tópico, se morrem 3.000 pessoas num ponto muito distante do globo ou num país menos desenvolvido a nível tecnológico e a nível económico, porque a grande parte desses países são muito mais desenvolvidos do ponto de vista até intelectual e do ponto de vista humano. É obviamente uma falácia chamar de países menos desenvolvidos, mas do ponto de vista tecnológico e económico, infelizmente são. Quando morrem muita gente numa catástrofe aí, o impacto por norma numa sociedade europeia, numa sociedade americana, é muito menor do que se morrerem 15 pessoas ou 10 pessoas no bairro ao lado onde nós vivemos. Isso, ou mesmo não precisa ser no bairro ao lado onde nós vivemos, mas em Nova Iorque, por exemplo. Nós moramos na Europa, mas se morrerem 10 pessoas em Nova Iorque é um choque gigantesco, mas se morrerem 5.000 pessoas num país qualquer da Ásia, por norma o choque a nível de notícias, de destaque e mesmo a nível humano é menor, e isto da questão da vida humana ter mais valor ou não consoante o seu ponto de importância a nível económico é obviamente o empurrão do capitalismo para nos dar valor simplesmente pelo dinheiro que nós temos e não pelo que nós valemos enquanto seres humanos, porque senão seria exatamente, provavelmente, o oposto. Tiago, muito obrigado por ter estado aqui a partilhar algumas ideias connosco, acho que foi muito interessante, pelo menos para mim, espero que seja para quem nos está a ouvir também. Eu queria só terminar aqui este programa com algumas sugestões um pouco mais culturais, um pouco relacionadas com os temas que nós temos aqui estado a falar, não tem necessariamente que estar relacionados ou não. E eu trago comigo aqui de forma muito simples, pronto, um livro e um filme. Eu trago só esses dois exemplos e depois tu podes partilhar connosco aquilo que tu tiveres aí preparado para ti e aquilo que tu sentires que faz sentido. Começando pelo livro, um autor que eu tenho andado a explorar muito recentemente, Kazuo Ishiguro, portanto um autor que nasceu no Japão, mas foi desde muito novo para o Reino Unido, portanto é um autor britânico,
escritor britânico, neste caso, com grande influência, obviamente, do Japão, porque os seus pais são também japoneses. E foi um livro que li muito recentemente, que se chama Clara and the Sun, que é sobre uma androide cuja função é fazer companhia a crianças que estão um pouco mais isoladas. Ou seja, são crianças de famílias, por norma, que têm dinheiro, têm que ter dinheiro para adquirir um androide como companhia, e que, devido a mil e uma razões, precisam de alguém ou para tratar delas, ou para ensinar a nível educacional, ou para desfazer alguma companhia. E o livro é bastante interessante, porque toca em vários pontos da inteligência artificial, e é interessante principalmente porque isto é algo que o próprio autor diz, que o objetivo dele não é tentar ligar de que forma é que a inteligência artificial e o ser humano se cruzam a nível de emoções. O objetivo dele com o livro é basicamente mostrar como é que as relações humanas funcionam. E é interessante ter como um protagonista que fala na primeira pessoa, neste caso o narrador, um protagonista artificial, neste caso um androide, é a pessoa e a perspectiva para mostrar os valores humanos e para mostrar a relação entre os seres humanos. E isso é bastante interessante, porque temos sempre a sua perspectiva enquanto ser artificial, em que questiona se esta forma de afeto entre este humano e o outro faz sentido da sua perspectiva, ou porque é que isso aconteceu dessa forma. E eu acho que isso é algo também muito humano e algo que pelo menos ficou comigo, do que às vezes muitos livros que são um pouco mais objetivos nessas questões ou são muito abertos filosoficamente. Aqui ficou muito comigo a questão da miséria humana, da perspectiva de um ser artificial, porque é uma visão ainda mais objetiva e crua, ou seja, não tem tanta questão emocional quanto um ser humano teria ao olhar para dois outros humanos a relacionarem-se. E isso é muito interessante ver como pode existir tanta miséria humana nas inter-relações, em simples ações que nós consideramos normais do dia-a-dia ou que não levamos tanto em conta. Portanto, sem dúvida, é um livro que eu recomendo para toda a gente, não só fãs de ficção científica. Acho que é um livro muito fácil para todas as pessoas interessadas em como é que os seres humanos se comportam. A outra recomendação que eu tenho está um pouco relacionada com a empatia também. É um filme da Miranda July, que chama-se Cat-Billionaire, e é um filme algo surrealista. É sobre uma família que vive um pouco à margem da norma social, portanto não seguem bem os padrões normativos, e a protagonista, por ser a filha destas duas pessoas que não vivem dentro do padrão normativo há muito tempo, tem obviamente repercussões na sua forma de interagir com outros personagens e na forma de interagir e de ser na sua própria pessoa. E há uma cena no filme muito interessante, porque a protagonista e os pais e mais uma amiga basicamente vão assaltar uma casa e entram dentro da casa a julgar que não há ninguém na casa, portanto podem roubar o que quiserem dentro da casa, e depois apercebem-se que há um idoso, há uma pessoa mais velha que está numa cama sem se conseguir mexer e que está praticamente ao abandono em casa porque já não tem família. E o que essa pessoa lhes pede é: vocês podem fazer o que quiserem, podem levar o que quiserem, mas eu só vos peço para pelo menos fingirem durante uns minutos que fazem parte da minha família e que eu tenho alguém aqui. E isso foi algo que me atingiu bastante a nível pessoal, porque o filme tem um tom muito de comédia, humor negro, um bocado surrealista, com algumas mensagens, mas não muito diretas. E depois ver essa cena em que temos um dos personagens a tocar piano, enquanto os pais estão a preparar uma refeição e estão a ter uma conversa dia-a-dia, como é que correu o teu trabalho, como é que foi o teu dia na escola, só para dar um significado final a esta pessoa que está ali em casa e que não tem interesse nos bens materiais mais, ou seja, provavelmente é uma mensagem quando nós estamos nos momentos finais: nada disto de ter um Ferrari ou um barco, ou seja, o que for, interessa para nós enquanto seres humanos. A única coisa que interessa é a questão das emoções e dos sentimentos, e ter aquela proximidade final com a família que ele já não tem era realmente o último pedido, a última coisa que ele queria levar desta vida. Portanto, muito interessante, recomendo sem dúvida. Quanto às minhas escolhas e colando agora com este tema da empatia, não é? Que está sempre presente, acho que está presente nas tuas sugestões e esteve presente ao longo da nossa conversa. A minha primeira sugestão é um livro que se chama O Livro dos Abraços, de Eduardo Galeano. O Eduardo Galeano foi um jornalista e escritor uruguaio, foi um resistente da ditadura uruguaia e sempre
e um resistente na realidade de todas as ditaduras, porque é um homem do mundo, viveu também na Europa. O que me atrai neste livro e o que me atrai na generalidade da obra do Eduardo Galeano é o facto de ser muitas vezes uma história, são histórias contadas a partir dos de baixo, não a partir dos mais poderosos, não a partir dos presidentes, não a partir dos ditadores, não a partir dos grandes homens de negócios. É uma história contada a partir dos de baixo, do povo, muitos deles amigos dele, ainda que ele fosse um homem que se movesse no meio editorial da América Latina. E o livro dos Abraços reflete essa história contada a partir dos de baixo. É um livro de contos, muitas vezes até pequenos contos, pequenos trechos de uma só página, que a mim são prosa, mas a mim me parecem poesia quase todos eles. E é um dos livros mais bonitos que já li, porque cada uma das páginas reflete essa humanidade. Ele tenta retratar em pouco texto, portanto, em cada uma dessas histórias, o pior e o melhor da humanidade. E, portanto, é um homem que influenciou não só o meu gosto literário, mas também quase a minha orientação filosófica enquanto ser humano. A minha segunda recomendação, e mais uma vez no âmbito aqui do nosso tema da empatia, a série How To with John Wilson, que é muito mais difícil de explicar do que as outras recomendações, e a minha explicação vai ser bastante inferior à visualização de um episódio em termos de qualidade, porque de facto o tema genérico, a ideia genérica, é um tipo com uma câmara a entrevistar várias pessoas e a filmar vários planos na cidade de Nova Iorque, partindo cada episódio de um tema como que é uma pergunta: como fazer mais desporto, como forrar sofás, e portanto temas às vezes bastante extravagantes, mas acho que no final de cada episódio a mensagem com que retemos é essa diversidade que nós temos na nossa dimensão humana. Todos nós somos diferentes, mas no fim do dia também somos todos muito iguais uns aos outros. E portanto o tema do episódio é apenas um ponto de partida para ele falar da nossa humanidade, e para além disso é uma série extremamente bem editada, e que merece muito ser vista. A minha última recomendação é o filme Perfect Days, do Wim Wenders, que esteve há pouco tempo nas salas. É uma história de um trabalhador que limpa casas de banho em Tóquio, e nós somos colocados na perspectiva de ver o dia, ver a vida pelos olhos do protagonista. Um homem fascinante, que é o intelectual, com ótimo gosto literário, com ótimo gosto musical, e portanto somos colocados na posição de ver os dias perfeitos que ele vê, e é também e cruza também com o nosso tema da empatia, porque de facto nos diz logo à partida que um trabalhador de casas de banho em Tóquio pode ser um intelectual, e portanto esse preconceito muitas vezes presente é um bocadinho destruído pelo filme, e coloca-nos, é um filme também muito bem filmado, e coloca-nos de forma incrível no papel do protagonista a ver aqueles dias, que são dias que, se eu os descrever, parecem dias bastante banais, mas nós chegamos ao fim do filme e conseguimos perceber que de facto aqueles dias são perfeitos, e isso é o que o bom cinema faz, é conseguir causar essas sensações sem que consigamos às vezes perceber muito bem porquê. Grandes sugestões, cheias de empatia e cheias de uma visão muito simplista da vida, ou seja, de olharmos de uma forma mais simples para a vida, por vezes onde está a maior beleza e onde está a maior conexão entre os seres humanos, sem dúvida nenhuma. Grandes sugestões. Bem, Tiago, muito obrigado. Obrigado novamente por ter sido aqui a cobaia do primeiro episódio. Novamente é preciso um bocadinho de coragem. Espero que tenhas gostado desta conversa, gostei bastante. Eu também. E pronto, e vemo-nos em breve. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Um abraço.